Nesse vídeo aqui eu vou falar 3 dos alimentos mais temidos e mais polêmicos durante o processo de introdução alimentar e que eles estão lá no topo das maiores dúvidas, se pode dar, se não pode, a partir de que idade. Então papai e mamãe, fica comigo até o final desse vídeo e não perde, beleza? Vem comigo! Seja você papai ou mamãe, seja muito bem-vindo ao canal Papai Nutri, canal paternalmente mais nutritivo desse YouTube. E só para lhe lembrar que toda semana, pelo menos 2 vídeos a gente tem postado envolvendo saúde da criança, introdução alimentar, saúde da gestante, da lactante, algumas receitas e também um pouquinho da nossa rotina. Então eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, e também ativar as notificações para o YouTube te lembrar que os vídeos estão no ar, beleza? Bem, então vamos lá. Quando a gente fala de introdução alimentar, a gente fala de um dos períodos, a meu ver, mais cruciais, mais esperados, mais temidos aí do primeiro ano aí da paternidade e da maternidade aí para nós pais de primeira viagem, né? É um período que a nossa cabeça tá repleta de dúvidas. Que tipo de técnica de introdução alimentar a gente deve fazer? Qual é a quantidade? O que deve ser incluído primeiro? O importante é dizer que esse ano é mais crucial ainda para a criança, né? Porque é um período de formação da sua identidade alimentar, digamos assim. E é nesse período que a criança começa a desenvolver as suas peculiaridades alimentares, suas preferências, suas aversões, e isso está diretamente relacionado com os hábitos alimentares da família. Isso é super importante dizer logo de cara. E é curioso porque quanto mais acesso a gente tem à informação, mais vezes nós vemos pessoas também bitoladas, pessoas retrógradas, pessoas que não vão atrás de informação, pessoas muito zeradas. Isso é muito complicado porque a gente acaba ultrapassando etapas ou realmente fazendo processos precoces ou prejudicando o processo de introdução alimentar do nosso neném. É super importante que a gente entenda que cada bebê é diferente, tá? Nenhum bebê é igual, então a comparação em qualquer aspecto que seja é completamente inviável, ainda mais quando a gente fala de introdução alimentar. Ah, o bebê da fulano come tudo, ah, que gracinha, o bebê do ciclano já come o chocolate aqui antes dos 2 anos, olha a obesidade infantil. A gente não pode ficar bitolado numa folha de papel ou uma diretriz que foi feita sabe lá Deus aonde. Nós somos humanos, a gente acerta errando. Claro que também a gente não vai botar em risco, né, a saúde dos nossos nenéns, isso daí tá fora de cogitação. Mas esse vídeo aqui é pra gente desmitificar algumas coisas e dar um ponto de vista de um profissional e de um pai também que está sentindo na pele as dificuldades que você provavelmente também está sentindo, mas que a gente pega a base da nutrição e a gente faz alguns ajustes e a gente vê que não está exatamente como as diretrizes falam que tem que ser. Então, sem mais delongas, vamos aos 3 alimentos ou 3 classes de alimentos mais temidos aí por nós, papais, durante esse processo de introdução alimentar. Lembrando que essa lista eu não fiz da minha cabeça ou por acaso, tá? Ela veio a partir do Instagram aí do Papai Nutri e inúmeras pessoas perguntaram: ah, mas eu posso dar isso? A partir de que idade? Então, isso me fez pensar, pô, eu tenho que fazer um vídeo informativo, né, para as pessoas e mostrando a minha posição, a minha conduta como profissional da área e também como papai de primeira viagem. A gente consegue agregar tudo. E lembrando, claro, que isso não é uma prescrição, tá? Eu vou mostrar para você todo o fato, todas as informações nutritivas que envolvem esses alimentos e também como a gente faz na nossa casa, beleza? E o primeiro alimento dessa lista, ou dessa classe de alimentos aí mais temido, nada mais é do que o nosso famoso camarão ou os nossos crustáceos ou os nossos mariscos, tá? A gente que é aqui do norte, a gente tem um costume muito grande de comer com molho de peixe, comer frito, comer com o famoso açaí. Então ele tá dentro da nossa rotina alimentar e é acessível financeiramente falando aqui, dependendo do tipo de receita que você faz. É importante dizer que o camarão especificamente ele é riquíssimo em proteína e em inúmeras vitaminas, mas principalmente as do complexo B, que estão diretamente relacionados ao bom funcionamento do nosso metabolismo, vitamina D e vitamina E, que está relacionado aí com a prevenção de doenças neurológicas, o nosso famoso ômega 3, que tem ação anti-inflamatória, antioxidante também, e gorduras boas, tá? Que ajudam a proteger o nosso coração. Fora sua quantidade muito boa também de minerais, como fósforo e selênio, que estão diretamente relacionados ao bom funcionamento do nosso sistema imunológico. Mas tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas existe um fator aí desfavorável para o nosso querido camarão, tá? Ou os outros crustáceos como um todo, é que essa classe, eles estão no topo dos alimentos alergênicos, ou os famosos remosos, como a gente diz aqui no Pará, para quem é do norte sabe do que eu estou falando.
Eles são alimentos que eles têm um certo potencial inflamatório, caso a pessoa tenha alguma sensibilidade, alguma substância que contém aí no camarão, ou no caranguejo, ou no siri, ou em qualquer outro tipo dessa classe. O fato é que hoje, como nós somos pessoas relativamente inflamadas, a gente se alimenta muito mal se a gente for olhar num contexto geral. E, consequentemente, nós geramos crianças, nós geramos nenéns inflamados também. Você pode ver que no tempo dos nossos avós, né, dos nossos pais aí, as crianças elas adoeciam muito menos. Então isso é decorrência dos nossos hábitos alimentares que a gente passa para os nossos filhos. Então as crianças elas nascem hoje muito mais predispostas a alguma intolerância alimentar, alguma alergia. Então é fato e é super aceitável e compreensível esse medo aí do camarão nesse processo de introdução alimentar. A gente sabe que é preciso ter uma maturidade do trato gastrointestinal, do sistema digestivo da criança. A produção enzimática também tem que estar tudo ok para realmente começar a introdução a partir dessa proteína que também é muito importante e também é muito nutritiva na nossa rotina alimentar. Confesso para você que não foi a primeira fonte proteica que a gente deu para nossa filha aí, né, no início da introdução alimentar dela. Tem muitos outros fatores que a gente tem que considerar antes disso. A partir de 1 ano, quando ela já tinha mais ou menos a sua identidade alimentar desenvolvida, no começo da introdução alimentar ela consumia alguns alimentos e a partir já de agora ela já não consumia tão bem, porque a gente sabe o quão importante é uma ingestão proteica aí, né, na alimentação da criança, porque faz parte de todo o processo de formação muscular, de formação de tecidos como um todo. Então na minha casa a gente tem muito costume de comer camarão com açaí, que é um costume realmente de paraense. Então aos poucos a gente foi mostrando para a Melina, a gente descascava e dava, a gente viu que ela teve uma aceitação muito boa e muito maior do que peixe, que infelizmente ela não consome como a gente gostaria que ela consumisse. Independente se é frito, se é assado, se é grelhado, de todas as formas, ela não curte muito. E isso foi ela se tornou seletiva a esse ponto, né? Então o que a gente pode fazer? Achar outras formas. A gente insiste, mas a gente encontra também outras formas de equilibrar o teor proteico aí na refeição. E o camarão para ela funcionou super bem. Claro que ela não consome todo dia, mas ela não apresentou nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de inflamação. Algumas crianças ou até alguns adultos podem apresentar coceira ou até fechar a glote, e isso realmente é delicado. Eu tenho pacientes aqui no consultório que não podem nem tocar em camarão, que já tem algum processo, alguma dermatite alérgica. Isso sim é muito delicado. Mas assim, a pessoa ela só identifica isso se ela experimentar, não é verdade? Ou se ela fizer desde a de nascença todo um processo aí de exames relacionados a possíveis alergias. Mas a gente sabe que às vezes isso está muito relacionado também ao nosso sistema imunológico. Tá? E às vezes um nível de disbiose intestinal, que é um desequilíbrio dessa flora intestinal e a produção enzimática para cada tipo de alimento que a gente consome. Às vezes a pessoa ela consome o camarão um certo tempo e fecha aqui, começa a coçar a garganta e já não é legal. Em outra situação que ela está mais fortalecida, ela consegue comer e ficar super de boa. Então é meio de lua o negócio, entendeu? Claro que é difícil, eu entendo, eu compreendo fazer testes com nossos filhos. Mas a partir aí de 1 ano de idade, a gente já consegue ser um pouco mais flexível em um laticínio ou utilizar algum alimento dessa classe, como foi o camarão. Então fica aí a minha dica, foi o que realmente a gente fez. A gente começou a introdução alimentar com o camarão, no caso da Melina, só a partir de 1 ano, e ela aceita super bem. Mas assim, se ela come uma vez na semana, é muito. E claro que o estômagozinho do neném ainda é muito pequeno, né? Então nem se compara com a quantidade que nós comemos. E o segundão da lista são nada mais, nada menos do que as sementes ou os caroços das frutas. Isso causa uma polêmica muito grande. Tem gente que fala que vai furar o estômago, que vai causar alguma doença, e apendicite, inflamações para cá e para lá. E gente, isso é mito. Assim, você consumir acidentalmente ou não sementes ou caroços das frutas, na maioria das vezes não vai te causar nenhum mal. Pelo contrário, tem muitos especialistas que afirmam que existem muito mais às vezes nutrientes e vitaminas e minerais nos caroços do que na própria polpa. Você consegue entender isso? Pois é, claro que existe a questão do bom senso, né? Consumindo uma quantidade pequena ou triturar, isso não vai realmente te fazer mal. Para você ter uma noção, o caroço de abacate, tá? O caroço do abacate, que muitas vezes é descartado, ele contém 70% mais antioxidante do que a própria fruta.
Tá? É difícil entender isso, mas é a verdade, é comprovação, é nutrição. Tá? E outra linha é também o fato da melancia. O caroço da melancia tem vitaminas e minerais relacionados aí com a parte estética, né? Fortalecimento de unha, de cabelo, de pele, e muitas vezes eles são descartados. Claro que para que a gente consiga obter essas vitaminas, esses minerais, esses benefícios aí na semente da melancia, a gente precisa triturar ou fazer o suco, né? Ou triturar com a semente ou realmente conseguir mastigá-las, tá? Porque muitas vezes a gente engole e elas saem tudo lá no cocô, beleza? E aí, consequentemente, a gente não consegue absorver aí todas as vitaminas e os minerais da melancia. Na verdade, da melancia não, das sementes da melancia. Porém, existem alguns caroços e sementes que juntos eles podem trazer alguns aspectos meio antinutricionais e até perigosos, tá? Dentre eles a gente cita aí do pêssego, da cereja, da maçã, ok? Eles têm substâncias que, quando associados ou quando em contato com as enzimas do nosso corpo, eles produzem um gás que não é tão interessante aí para o nosso organismo e pode ser até venenoso. Então, por via das dúvidas, descartar aí essas sementes, tá? Relembrando, cereja, pera, maçã, pêssego, então essas pode jogar no lixo tranquilamente, ok? Então, todos esses aspectos eles têm que ser considerados, tá? Quando você vai disponibilizar aí alguma fruta que tenha um pouquinho mais de semente ou caroço para o seu neném. Isso serve para você como adulto também, beleza? Então, assim, a gente tem que entender que é tudo questão de bom senso e que os nossos nenéns eles não estão ainda com aquele processo de mastigação tão íntegro, né? E tão eficaz como deveria. Então é muito comum a gente ver aí no cocô dos nossos nenéns caroços de uma melancia, de uma tangerina que veio dentro. Um exemplo clássico são as leguminosas, tá? Que eu poderia até ter incluído aqui em mais um alimento nessa lista. Mas se a gente for ver o feijão, o grão de bico, lentilha, ervilha, esses alimentos às vezes eles passam tão rápido pelo processo de mastigação que quando a gente vai ver no cocô eles estão inteirinhos, né? Se a gente for olhar para o lado dos cereais, aí principalmente o milho, não é verdade? Então o milho ele é super nutritivo, mas quando a gente consome ele na sua forma tradicional ou como espiga de milho, a gente vê que ele tem muito nutrientes, claro, mas às vezes passa despercebido aí na mastigação e ele sai inteirinho ali, consequentemente a gente não consegue absorver muitos nutrientes que estão ali. Mas quando ele já é feito em cuscuz ou feito de alguma forma que ele é batido, aí sim a gente consegue obter todos os nutrientes ali do milho. Ah, e só para reiterar, beleza? Não causa nenhum tipo de apendicite ou não vai crescer nenhuma planta dentro de você ou do seu neném. Fica super tranquilo quanto a isso, beleza? Isso é um mito dos grandes. Então vamos para o terceiro e último alimento mais temido aí nesse processo de introdução alimentar, que a meu ver é um dos mais expressivos, né? E também é o que a gente recebeu mais perguntas aí no Instagram e mais dúvidas a respeito, que é o nosso famoso cafezinho, tá? Ou café com leite, ou a cafeína como um todo. A gente sabe que a cafeína é uma das substâncias mais estimulantes que existem a nível de sistema nervoso central e que quando a gente olha para o lado estético, ela tem sim a sua funcionalidade. Quando a gente fala no lado esportivo também, a nível de foco, de mobilização de gordura para gerar energia, é tudo ok. A cafeína bem administrada, ela é muito interessante. Agora, quando a gente fala para crianças no processo de introdução alimentar, a gente tem que ter um certo nível de cautela. Muitos especialistas sugerem e indicam que a cafeína ela deve ser apresentada para a criança lá a partir dos seus 2 anos, tá? A gente sabe que chocolate tem um pouquinho aqui de cafeína, chás tem cafeína e todos esses agentes que podem ser um pouco estimulantes, eles devem ter o seu certo controle aí. Porém, a gente entra naquela peculiaridade lá no início, aí que eu falei que é a individualidade. A não comparar um neném com um neném, porque todas as diretrizes elas foram feitas com bases, mas que isso não é uma regra, não é verdade absoluta. Eu vou contar mais ou menos como foi a nossa experiência aí com café e como a gente tem administrado isso no decorrer do dia. A Melina ela é uma criança super ativa, super inteligente e a gente tem costume realmente de consumir o café, mais a Juliana, na verdade, consumir o café em casa. E às vezes a gente está consumindo alguma coisa, a gente dá para ela experimentar se a gente julga que pode ser interessante ou não. E ela gostou muito de café, né? Claro que a gente deixou esfriar tudinho, mas aquela bicadinha ou um cafezinho com leite. Agora, é tudo a questão de bom senso. Para você ter uma noção, uma xícara convencional de café tem em torno de 90 mg de cafeína. E o que sugere-se para a gente
é um consumo de até mais ou menos 420 ali no dia, e é o que a gente também utiliza às vezes como forma de suplementação com recurso ergogênico para melhorar desempenho esportivo ou para favorecer emagrecimento até esse limite. Claro que existem as peculiaridades, né? Tem gente que toma cafezinho durante o dia todo e tem um certo nível de resistência ou às vezes até um certo nível de dependência da cafeína. Isso é fato. Pessoas ficam com crise de abstinência, entre outros aspectos aí. Não é o caso do vídeo agora, mas vale a pena citar essa questão da dependência, tá? Da cafeína, e realmente isso tem que ser tratado. Então, se o limite em média é 420, teoricamente a gente poderia consumir de 4 a 5 xícaras aí no dia. Claro que isso não se adapta, não se leva para o lado das crianças, é óbvio. Então, assim, o importante é a gente ter bom senso. A criança, ela experimentar um pouquinho de café com leite. Claro que a gente deu para a Melina experimentar mais ou menos, se eu não me engano, com 8, com 10 meses, se eu não me engano. E a quantidade nem se compara. Eu acho que se teve ali, sei lá, 5 miligramas, 10 miligramas de cafeína ali no máximo, e a gente viu que também não levou ela para um lado de ficar mais agitada, não dificultou a qualidade do sono dela. E às vezes a gente dá um pouquinho no decorrer da manhã. Então, a minha sugestão e a minha dica e como a gente utilizou foi mais ou menos introduzir isso a partir aí dos 10 meses, mais ou menos. É um período legal que o sistema digestivo já está ok, é um período de super desenvolvimento da criança e tem um pouquinho mais de foco, e durante esse período inicial aí do dia pode até ajudar no desenvolvimento, né? Então a minha sugestão é que, se você estiver disposto realmente, ou se o café ele faz parte da sua rotina familiar, se você gostaria que seus filhos experimentassem, espere mais ou menos até uns 10 meses, tudinho, e acompanhe qualquer possível sintoma adverso de uma inquietação, ou se ele não está conseguindo tirar aquela sonequinha da manhã que tinha costume. Então tudo isso é um ponto que tem que ser relevante. E claro, gente, o estômago do neném é muito pequeno, nem se compara com o nosso, e claro que a gente não vai dar a mesma quantidade que a gente consome para um neném, não é verdade? Então você botar com um pouquinho de leite ali não tem problema. Outra coisa é o leite também, que falam que só pode dar a partir de 1 ano, mas que também você pingar um pouquinho de leite ali não vai ter nenhum problema, claro, se a criança não for intolerante à lactose, se ela não tiver nenhum tipo de alergia aí à proteína do leite, enfim, esses aspectos relacionados à intolerância provavelmente já foram diagnosticados lá no começo. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla e pensar, pô, a gente tem costume de tomar café aqui, então o nosso filho vai experimentar, vai que ele gosta. É muito melhor, 10 mil vezes melhor ele experimentar o café e gostar do que ele tomar a Coca-Cola ou refrigerante ou um docezinho ali e gostar. Isso não está relacionado com possível obesidade infantil ou você não vai estar agredindo seu filho de forma nenhuma, porque a quantidade é pequena. Agora, como eu disse, atentar para os possíveis sintomas. E a partir dos 10 meses eu considero aceitável. A Melina, ela experimenta às vezes, ela toma um pouquinho às vezes de café preto, mas se eu disser que tipo é um dedinho assim, é muito. Aí ela toma um pouquinho mais de café com leite, mas é algo também mais pontual e a gente só dá no período da manhã. Uma vez a gente deu no períodozinho da tarde, mas também não influenciou em nada na qualidade do sono, então ficou super tranquilo pra gente. Então é isso, papais e mamães, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses foram os 3 alimentos mais cruciais aí, mais temidos, que a gente julgou e a gente datou nessa lista aí, para mostrar para vocês que existe a possibilidade de fazer esse consumo, só que ele tem que ser com bom senso e preferencialmente com orientação. Claro, a gente é humano, a gente erra, a gente acerta, agora não adianta botar os nossos filhos dentro de uma bolha. A gente tem que entender que eles são muito mais espertos e eles podem muito mais do que a gente pensa, beleza? E assim, se você tiver algum alimento que você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Eu tenho prazer de responder para você e te ajudar de alguma forma. E também não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar esse vídeo para alguma mamãe ou para algum papai que está morrendo de dúvidas aí sobre esse processo de introdução alimentar, beleza? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.